Alô, meu amigo da Paiquerê, um grande abraço. Mais um sábado, mais um Paiquerê Rádio Opinião especial. Lembrando que estamos ao vivo com som e imagem. Somente com som na 91,7, com imagem e som através do YouTube, Paiquerê 91,7, e também através do Facebook, Paiquerê 91,7. Muito obrigado a todos vocês que já estão nos acompanhando. E hoje, olha, é um assunto interessante e que para muita gente, inclusive para mim, muita novidade, porque amanhã, dia 8, nós comemoramos o Dia Mundial do Cuidado Paliativo. E é sobre isso que nós vamos falar. Cuidados paliativos. E por isso nós estamos recebendo aqui a doutora Ana Cotinda Bannerman. Aliás, o currículo dela é muito pobre. Medicina pela Universidade Estadual de Londrina, residência em clínica pelo HMCC, pois ela diz o que é o HMCC. Especialização em cuidados paliativos pelo Hospital Albert Einstein, especialização em dor pelo Hospital Sírio-Libanês, coordenadora da equipe interdisciplinar de cuidados paliativos oncológicos do nosso querido Hospital do Câncer, médica na equipe de cuidados continuados da Oncoclínicas de Londrina, professora na pós-graduação, multiprofissional em cuidados paliativos da PUC Londrina, terapeuta da dignidade, idealizadora e professora na capacitação, em terapia da dignidade. Ufa! Bom dia, doutora. Bom dia, JB. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui para falar sobre uma coisa que eu amo tanto, que é cuidados paliativos. Eu imagino. E olha, eu é que agradeço, porque a gente não tinha ideia. E, aliás, eu já disse isso em outras oportunidades, a semana passada também, no programa sobre o amor exigente. Puxa vida, como é agradável a gente receber, não é, de um hospital, como aconteceu com o Hospital do Câncer. Puxa, JV, eu tenho uma sugestão para você, para um programa. Isso é muito bom, porque é a nossa intenção realmente, quer dizer, apresentar conteúdo e às vezes assuntos diferentes, como eu tenho certeza que será esse. Também nós recebemos a Giovana Casagrande J., psicóloga, especialista em cuidados paliativos pela PUC Paraná, curso de extensão em psicologia hospitalar pelo HU da UEL, terapeuta da dignidade, psicóloga hospitalar no Hospital do Câncer de Londrina. Muito bom dia, prazer em tê-la aqui, Giovana, muito obrigado. Bom dia, obrigada pelo convite. Tá certo. E também a Isabela Custódio Romero, que da enfermagem, cursou enfermagem pela UNOeste, pós-graduada em cuidados paliativos pela PUC Paraná, enfermeira no atendimento domiciliar na equipe de cuidados paliativos do Hospital do Câncer de Londrina. Isabela, bom dia, prazer em tê-la aqui. Bom dia, prazer, obrigado pelo convite. Muito bem. Vamos então começar. Bom, o Dia Mundial de Cuidados Paliativos e tem o tema Comunidades Compassivas. O que é? Bom, nós vamos falar depois um pouco mais sobre isso, mas vamos falar um pouquinho desse Dia Mundial. O Dia Mundial, então, JB, ele é assim, é uma data que se comemora no mundo todo, foi criada por uma associação internacional. O objetivo desse dia é que, pelo menos um dia do ano, né, o cuidado paliativo esteja realmente em evidência. Porque a gente estava comentando até um pouquinho disso, né, de como é comum as pessoas não falarem sobre isso, não falarem sobre sofrimento, sobre morte, morrer, sobre perda de autonomia, sobre o que uma pessoa doente precisa. E o cuidado paliativo ele vem para suprir justamente isso. Então, um dia no ano, que normalmente é o segundo sábado de outubro, é comemorado o Dia Mundial de Cuidado Paliativo, no mundo inteiro.
Então, todas as equipes de cuidados paliativos do mundo fazem alguma ação visando colocar o cuidado paliativo mais próximo da população em geral. Então, esse ano vai ser no dia 14 de outubro, mas o nosso evento aqui no Hospital do Câncer de Londrina vai ser no dia 8, amanhã. Amanhã, Isso. Perfeito. Domingo. A data exata é dia 14. E amanhã, depois nós vamos falar um pouquinho sobre então tá isso, bom. sobre essa comemoração. E tem uma coisa, eu acho que se não houvesse isso, como é importante, né, a chamada, esses meses agora, não é? Você tem o Outubro Rosa, você tem o Novembro Amarelo e assim por diante. Como é importante isso, porque chama atenção, né, doutora? Se não tivesse esse Dia Mundial, talvez nós não estivéssemos aqui conversando, né? Exatamente. Às vezes as pessoas perguntam, mas por que tem que ter um Dia Mundial de Cuidado Paliativo? Porque em todos os outros 364 dias do ano, ninguém quer saber de cuidado paliativo. Então, assim, nesse dia, pelo menos, é um dia em que isso está em evidência, né? Perfeito. E a gente não está falando, JB, de uma coisa que vai ser para 1000 anos daqui para frente, 10 anos para frente. A gente está falando de agora. Então, os últimos dados do OMS, eles mostram que tem 18 milhões de pessoas no mundo que morrem em sofrimento. Se a gente for pegar todo mundo que precisa de cuidado paliativo, então todo mundo que tem uma doença grave, incurável, que ameaça a vida, né? Só 2% recebe cuidado paliativo. 2, né? É muito pouco. Então, precisa sim de um dia para conscientizar, para falar disso, e de um dia para que as pessoas parem e pensem que quem vai precisar de cuidado paliativo sou eu, é você, nossos pais, nossos avós, nossos filhos. Então, vamos por isso falar que daqui precisa, a pouco, e não né? apenas no final da vida, às vezes ao longo da vida com um problema, não é? Sim, exatamente. Perfeito. Agora, doutora, o currículo é extenso, né? Tem uma experiência grande, né? É terapeuta da dignidade, idealizadora e professora na capacitação em terapia da dignidade. Nós podemos começar por aí. O que é terapia da dignidade? Podemos, vai ser um prazer imenso. As minhas companheiras de equipe aqui sabem que eu amo falar sobre isso. Terapia da dignidade foi uma terapia criada, JB, para dignificar a história de vida da pessoa. Então, o que é muito comum de acontecer é que quando alguém está doente, a pessoa vira a doença. Então, todo mundo só fala com ela sobre a doença. Se é o câncer, por exemplo, as pessoas buscam ela só para dizer, nossa, como você está bem, nem parece que tem câncer. Ou senão assim, como é que está o tratamento? O teu exame melhorou? Já saiu o resultado? Parece que tudo na vida da pessoa se resume ao câncer. E a personalidade, quem ela é e tudo que ela já viveu até aquele momento fica esquecido. Então, a terapia da dignidade é uma psicoterapia breve, né? Com começo, meio e fim, rapidinho ali, justamente para dignificar essa história de vida e para honrar o legado que a pessoa vai deixar. Então, a gente conversa com a pessoa que tem essa doença, tem algumas perguntas orientadoras. Então, quando foi que você se sentiu mais vivo? Quais foram as principais coisas que você realizou na tua vida? O que você tem de sonhos para os seus parentes mais próximos? O que você aprendeu com a doença e você quer passar para os outros? E a gente grava tudo isso, transcreve e edita num livro, num livreto legado. E vira como se fosse o livro da vida da pessoa. E aí a gente entrega isso para ela e é algo palpável, né? Assim, essa dignidade é uma dignidade palpável. É de dizer assim, JB, eu sei que você está doente agora, mas o que me importa é quem você é, a tua essência, não é a tua doença, né? Você pode ter a doença, mas a doença nunca vai ter você. Ela nunca vai tocar quem você realmente é. E a terapia da dignidade é justamente isso. Agora, no caso de vocês, atuam no Hospital do Câncer? No Hospital do Câncer. Eu faço terapia da dignidade na Oncoclínicas também, né? Mas o processo é o mesmo, independente, assim, a gente faz... Vocês participam disso também? Sim, a gente participa. Eu fiz a capacitação com a Ana uns 2 anos atrás, então hoje eu aplico junto com ela lá no Hospital do Câncer. E a Isa participa com a gente também. É sempre importante ser feito em dupla, nós sempre fazemos em 2 pessoas, para a gente conseguir ter uma comunicação assertiva com o paciente, alguma informação que a outra perde, ou alguma observação da expressão, da história, a outra consegue retomar. Então é bem importante fazer sempre em dupla e a gente busca essa parceria. É uma terapia que eu falo que é a biografia do paciente, ele pode se reconhecer ali. Só em estados graves ou não?
Ela é feita para pessoas que estão com a sua dignidade em risco. Normalmente isso é mais comum entendi. nas doenças graves e ameaçadoras da vida. Mas hoje já existem estudos da terapia da dignidade para idoso, por exemplo, que não tem uma doença especificamente, só está idoso, Claro, né? claro. Demência Você começar a parar, né? Pensar, puxa vida, quantos anos eu vou viver, né? Não sei, a gente não sabe. Claro que você está na parte final, isso é uma coisa absolutamente natural, não é? Eu vivi 78 anos até agora, quer dizer, eu não sei, mais 2, mais 4, mais 6, mais 10, mais 15, não sei. Quer dizer, depende dele lá em cima. Mas eu acho isso, muita gente fica preocupado com isso. Sim. E, na verdade, eu acho que a gente tem que procurar. Talvez ajude também a pessoa a mudar, às vezes, um pouquinho a cabeça. Com certeza. Acho que as meninas podem falar mais sobre isso também, mas a gente vê muito a mudança que essa terapia pode fazer na família mesmo. Gente que percebe que precisa se reconciliar com alguém, que quer falar alguma coisa para um filho, para um irmão, para uma tia que nunca falou em vida, mas quer pedir perdão, quer dizer eu te amo, me perdoe, te perdoo, tudo aquilo ali, né? E isso faz com que aqueles momentos, mesmo que sejam momentos finais, sejam extremamente significativos. A gente tem histórias lindíssimas para compartilhar, né? De como é que a terapia mudou a história final daquela vida, né? Entendi. Exatamente. Tanto do paciente como da família. Como é algo palpável, né? Se realmente se torna um livro e a gente muitas vezes coloca imagens e a gente coloca legendas. Fotos, né? Vocês imprimem realmente. Quando Isso você é faz um impresso. livro, imprime uma publicação. Isso. Um O livreto paciente impresso. escolhe as fotos que ele quer, né? Tem fotos que ele julga especial para ele, que foram especiais da família, dele sozinho. Então essas fotos vão junto para a terapia. Então eu trabalho junto com a própria família, para ter também alguma informação a respeito. Sim, também. E a família, acho que o momento mais importante para nós e para eles é quando eles recebem esse livreto, né? Alguns conseguem receber em vida, né? Alguns a gente acaba entregando pós-óbito para a família, e para a família é muito especial receber isso, né? Certo. Quase como se fosse uma carta deixada por aquela pessoa. Então é uma lembrança que vai ficar para sempre. Nesse caso, é apenas para pacientes que estão internados ou não? A gente consegue fazer em ambulatório, então os pacientes que vão para consulta, e aí a gente faz durante as consultas de ambulatório e entrega depois, e no atendimento de domicílio, né? Então, uma coisa super interessante lá do Hospital do Câncer é que é o único serviço de cuidado paliativo aqui em Londrina que a gente consegue fazer paciente internado, paciente em ambulatório, consulta e paciente em domicílio. São todos os âmbitos de cuidado paliativo, e é a única equipe em Londrina que tem isso. A Isa, por exemplo, ela é a enfermeira responsável pelo domicílio. E a gente faz muita terapia da dignidade em domicílio também. O atendimento domiciliar, ele permite que a pessoa esteja muito mais confortável, né? Tanto para o tratamento dela, quanto com a Mais família, à vontade, mais né? à vontade. É o ambiente dela, né? Então, ela no hospital, ela está inserida do nosso ambiente. Na casa dela, é a gente que se insere no ambiente dela. Então, ela fica muito mais confortável para falar, para compartilhar e para participar disso aí. Tá. Isso aí é um estudo, veio da onde o progresso grande nos últimos tempos? Da terapia da dignidade ou do Isso, cuidado da paliativo? dignidade. Da terapia. Dignidade. Vamos terminar a dignidade, depois nós vamos Então, entrar pronto. no paliativo. A terapia da dignidade ela foi criada por um psiquiatra canadense, que é o Sim. Tiotinov, em 2005. Então, ele Agora, estudou... re- Recente, recente. né? Então, ele estudou, assim, mais de 10 anos, ele e o grupo de pesquisa, sobre dignidade no fim da vida. O que faz você se sentir indigno? Ou, assim, o que tira a tua dignidade? A gente comentou um pouco de autonomia, né, antes de entrar aqui. Então, assim, é a perda de autonomia, é o fato de que ninguém te chama pelo nome, falam assim, essa daqui é a menina do 312, que tem um câncer de reto. O que faz você perder a dignidade? E aí, esses estudos levaram eles esse grupo de pesquisa, liderado pelo Tiotinov, a criar essa psicoterapia breve, que desse algo palpável. Como a Isa comentou, é um livro mesmo. A pessoa pode colocar na estante, se ela quiser, né? Tem gente que faz cópia, distribui para a igreja inteira, tem gente que guarda. Então, isso é muito pessoal. Mas ela veio desde 2005. E a gente tem aplicado no Hospital do Câncer desde 2018. Aí eu estava em São Paulo, né, trabalhando nos outros hospitais.
hospitais. Quando eu vim para Londrina, eu trouxe essa ideia. Trouxe para cá, não? Isso. É mesmo, é. E aí eu trouxe a ideia, a gente começou a implantar. E aí, desde 2018, eu tenho estudado sobre isso. Eu estou atualmente no mestrado, fazendo mestrado nisso, junto com o Hospital de Câncer de Barretos, que tem um grupo de pesquisa enorme, né? É o maior da América Latina em qualidade de vida e cuidados paliativos. E a gente tem estudado terapia da dignidade, para que isso cresça cada vez mais, assim, não precisa ser só a gente, o que a gente quer é que todo mundo faça, né, e que todo mundo aprenda. O impacto na vida do paciente, quando é possível entregar para ele, e da família. O impacto, por exemplo, que a Ana tem estudado, posso soltar spoilers? Spoiler, só um pouquinho de spoiler. O impacto disso, por exemplo, no luto da família. Como que esse processo pode ser transformado através desse material. Porque são, como você falou, JB, 78 anos, mas são 78 anos vividos. Claro. Então, a gente tem certeza que tem muita história e que, realmente, a doença, ela está sendo um capítulo. Ela não define quem você é. Ela é um capítulo de 78 anos. E é isso que a terapia acaba ressaltando e por isso que acaba sendo tão emocionante, tão transformador. Porque ela pode ressignificar muita coisa para aquele paciente, a forma como ele se vê, muitas vezes, em relação à doença, em relação à família, a quem ele é. Eu vejo que a terapia, ela traz realmente dignidade, mas a sua identidade. E às vezes houve casos, por exemplo, dele melhorar e vocês sentirem que a terapia ajudou para melhor, até para uma cura? Para cura é um pouco mais difícil, de cura física, né? Entendi. A gente sempre fala que a cura transcende a biologia, né? Essa frase não é minha, obviamente, é da Ana Michele, que foi uma paciente de câncer de mama, uma ativista em prol do cuidado paliativo e foi paciente, e ela foi, assim, uma grande disseminadora de cuidados paliativos. Só ela diz isso, né? Que a cura transcende a biologia. Não é porque o câncer não vai mais estar ali que ela não se sentia curada. E a gente vê isso na terapia. Isso é exatamente o que a Giovana falou. A gente percebe que, às vezes, quando termina aquele processo e o paciente pôde se enxergar ali e dizer, olha, meus netos vão me ver, eles vão me conhecer através das minhas palavras. Isso é cura também. Claro. Então, a gente consegue, quando não é esse caso que a Isa comentou, que o paciente vem a óbito, né, ele falece antes da gente entregar, a gente consegue ter essa percepção do paciente mesmo falar, nossa, eu conversei... Fazia 15 anos que eu não falava com meu irmão, e eu falei com ele, foi ótimo. E agora a gente está tendo esse momento, pode ser que eu morra amanhã, mas hoje eu estou tendo esse momento. Entendi. Né? E como nós transcrevemos cada palavra do paciente, então ele realmente se reconhece. Da forma que ele conversou exatamente, com a da gente, forma como ele disse, até os errinhos até de português, isso é importante. Entendi. A linguagem a gíria dele, a linguagem. Exatamente. Que bacana. Porque é para parecer que foi ele que escreveu. Entendi. Porque foi, né? A gente só digitou, a gente só fez o trabalho, mas quem escreveu o livro foi ele. Tem muita gente, agentes dessa terapia? Muito menos do que a gente gostaria, né? Sim. Então, assim, hoje em Londrina, fora da nossa equipe, acho que tem uma pessoa fazendo na Unimed, né? Que é a Tatiana. Mas muito pouca gente treinada. Entendi. Porque eu acho que não é fácil, né? É um trabalho difícil, não é? E precisa ter dom, precisa ter paciência demais, criatividade também, não é? E a gente precisa se cuidar, né? O terapeuta também precisa ser cuidado. Do mesmo jeito que a gente cuida, é a máxima de ninguém dá o que não tem. Se a gente não se cuida, não tem como a gente ofertar cuidado. Então, como terapeutas, a Giovana pode falar muito melhor que eu, mas assim, nós terapeutas, fazermos terapia é essencial para que a gente possa estar naquele momento presente, né? Eu não vou levar todos os meus problemas e tudo isso naquele momento da terapia. É um momento do paciente. Então, a gente fala muito que em cuidado paliativo, o paciente tem... o que ele tem de mais precioso, de mais sagrado, é tempo. É o tempo dele. E ele está doando esse tempo para a gente. Então, a gente não pode ser leviano, né? A gente não pode ser fazer testes. A gente não está ali para testar, a gente está ali para ser assertivo, para dizer, eu te agradeço por esse tempo que você está me doando e eu quero honrar esse tempo fazendo o que eu sei de melhor e o que eu estudo muito para fazer por você. Eu estou aqui por você e para você. Como é que eu posso te ajudar? E acho que tem uma coisa, né? O outro lado, vocês vendo, sentindo o resultado, se sentem gratificados, não é?
Com certeza, com certeza. Acho que a última que fizemos com uma paciente bem querida, que está há muitos anos com a gente, né, Ana, foi muito emocionante. E por isso que é tão importante o preparo. Você precisa da capacitação para você saber como se colocar, se posicionar diante das perguntas e das respostas do paciente, né? Porque é gravado, né? E depois a gente vai devolvendo isso para ele até a gente construir o livreto. Então, é uma construção em equipe, tem muita gente por trás também que ajuda, mas todo mundo capacitado e tendo a sensibilidade de dar esse toque um para o outro, sabe? A gente costuma muitas vezes terminar e fazer um feedback entre nós. E aí, como que foi? O que você achou? O que você sentiu? Por isso que eu falo que a última foi muito emocionante, porque tem esse peso também. Nós conhecemos aquela paciente, a história de vida. A gente está entrando na intimidade dela. Então, é realmente uma honra você conhecer a vida de uma outra pessoa. E ela está compartilhando coisas tão íntimas, tão pessoais, tão queridas para ela. Você se sente muito próxima dela nesse momento. E o que você faz com isso depois? Depois que encerra, por exemplo, a entrevista, a sessão. Onde que isso fica? Porque isso fica em algum lugar, não fica no ar. Ele fica com você, fica com o paciente. Na psicologia, a gente fala muito que depois de um encontro com alguém, você nunca mais é o mesmo. Você sempre se transforma. E eu acredito muito disso. Eu acredito que a gente vai ficando com pedacinhos, com momentos, não é? Mas é necessário um cuidado para que esses momentos não te façam mal, para que não gere uma sobrecarga. Hoje em dia a gente tem falado muito sobre a sociedade do cansaço, a gente tem falado muito sobre o cuidado com o profissional da saúde, do burnout, que é algo que tem assolado muitos profissionais. Exato. E não é só uma sobrecarga física, é uma sobrecarga, hoje em dia, que a gente fala mental e emocional, porque o trabalho mental e emocional é gigantesco. Imagina. Eu sempre falo que, às vezes, não parece palpável o quanto é trabalhoso você prestar atenção no que você está falando, você ter todo um cuidado quando você está se comunicando, como que você está se comportando na frente do outro. Então, pesar essa sensibilidade é algo muito trabalhoso e é algo que a gente preza muito em equipe também, né? E acaba sendo também um dos valores do cuidado paliativo, que você cuide dos profissionais. A gente busca ter momentos cuidando de quem cuida. Agora, esse Essa trabalho troca, também né? depende do apoio e do incentivo do próprio hospital, que abraçou também isso. Com certeza. A gente, hoje, dentro do Hospital do Câncer, tem uma liberdade que eu tenho plena convicção que não existe em muitos outros lugares, né? Então, a gente desenvolve uma série de projetos dentro do hospital, dentro da unidade de cuidados paliativos. A gente tem, então, uma unidade específica para os nossos pacientes, né? Então, hoje a gente desenvolve um projeto com música. Eles têm, na segunda, terça-feira do mês, sempre um músico que vai ali e toca algumas coisas de MPB, sertanejo, coisa assim, simples, Aí já né? entramos no cuidado paliativo geral. Cuidado paliativo geral. Perfeito. E isso que é importante. Bom, no caso do Hospital do Câncer, evidentemente, para pacientes de câncer. Mas o cuidado paliativo não é só para isso, né? Quer dizer, caso de idosos, caso de doenças mentais, de cirurgia, como você me falava antes do programa, não é? Exatamente. Então, assim, cuidado paliativo não é para quem está morrendo, é para quem está sofrendo. E se esse sofrimento vem de uma sequela grave de um acidente vascular cerebral, de um derrame, ou é o paciente com insuficiência cardíaca, é aquele que não consegue caminhar 100 metros sem cansar. Isso prejudica a qualidade de vida, leva a sofrimento. Cuidado paliativo. Então, o paciente que faz diálise, então nefropata, né, problema renal crônico, problemas falando de cuidado paliativo em criança, né? Porque a gente fala cuidado paliativo, a gente remete a idoso, mas não é. Então, tem crianças que nascem com doenças ameaçadoras da vida, que prejudicam em muito a qualidade, e elas também são, então, paliadas. São pessoas, crianças, que precisam de cuidados paliativos. Então, não é só para quem tem câncer, embora o câncer seja uma das principais causas, mas todas essas doenças, demências, que a gente tem visto aumentar e muito, né, no mundo, porque a população está envelhecendo. Então, todas essas doenças são passíveis de receber cuidados paliativos. Entendi. Agora, tem um curso especializado? É curso superior? Vou deixar a Isa responder essa, porque ela está atualmente cursando a pós-graduação em cuidados paliativos. Então, vou deixar ela falar.
Então, a gente precisa se especializar em cuidado paliativo, realmente. Então, existem pós-graduações que te especializam Nessa área de atuação, nessa área de né? atuação, né? Então, a gente, trabalhando na área, na prática, a gente consegue ter muita vivência nisso. Mas a vivência é importante, mas a gente precisa trabalhar com a parte teórica também. Então, tem muito estudo envolvido, tem muita teoria para a gente saber manejar esses pacientes, né? A prática te ajuda bastante, mas a teoria é fundamental e imprescindível para a gente conseguir trabalhar. Tudo vem mudando muito, então são estudos novos o tempo todo, você se manter atualizado sobre tudo que vem acontecendo, né? Então, atualmente eu faço a pós-graduação, que é multiprofissional em cuidado paliativo. Isso que eu ia dizer, é um estudo de pós-graduação, de formados ou em medicina ou em enfermagem. Aí ela é multiprofissional, abrange qualquer profissional. Então, na minha pós... Fisioterapia, psicologia, capelania. Na área médica, qualquer... Não, daí na área médica é clínica médica, pediatria, cirurgia de cabeça e pescoço, anestesiologia, neurocirurgia. São só algumas especialidades médicas. Depois de ter feito a residência médica nessas especialidades, é que podem cursar a pós-graduação em cuidados paliativos, que hoje é uma área de atuação. Então, existe uma legislação para que isso seja uma especialidade médica mesmo. Uma área específica e... Isso. Por enquanto, é uma área de atuação. Como a Isa comentou, é multiprofissional, né? Ela é enfermeira, Giovana psico. Tem vários profissionais fazendo a mesma pós-graduação, onde faz o enfermeiro, faz o médico, faz o nutricionista, faz o fisioterapeuta, né? Então, todo mundo aprende a lidar com aquele tipo de cuidado da mesma maneira. Cada um no seu âmbito, né? Meu no âmbito da enfermagem, o médico no âmbito dele. Cada um aprendendo a lidar da melhor forma, como vai ser possível contribuir. Entendi. Essa especialização já é bem mais antiga do que a terapia da dignidade. Sim, sim. É diferente, né? O cuidado paliativo mesmo, ele chegou no Brasil, lá em Porto Alegre, né, com a professora Miriam, em 1983. Também então, não é assim, tão antigo assim. Não é, eu sou de 83, acho super novo. Então, assim, o cuidado paliativo em si é novidade. Em 83 eu já tinha 10 anos de Rádio Pai Querer. E depois a gente corta, tudo certo. Né? e assim, a terapia da dignidade é de 2005, mas o cuidado paliativo é bem mais antigo do que isso, né? No mínimo esses 40 anos. Entendi. E aí, para médicos, tem a residência médica em cuidados paliativos também. Que a gente se forma e aí vai direto para a residência médica em cuidados paliativos, né? Ou faz clínica médica ou cirurgia antes, e aí faz a residência de cuidado paliativo. Entendi. Mas é como a Isa comentou, né? Assim, para quem está sofrendo, a gente quer, por exemplo, eu como paciente, se eu estivesse em sofrimento, eu quero alguém que pegue na minha mão, que me abrace, que me acolha, mas eu quero pegar na mão de alguém, ser abraçada e acolhida, se eu estiver sem dor, sem náusea, sem vômito, se eu souber que minha família está sendo acolhida, aí funciona. Não é só pegar na mão, só abraçar e só beijar. Sim. Por isso que ela ressaltou tanto essa parte de estudo, né? Então, o cuidado paliativo hoje é baseado em evidência científica, em estudo controlado, em ensaio clínico, randomizado, para saber o que funciona melhor para tratar a falta de ar, o que é melhor para tratar dor, especificamente quando tem compressão de nervo. Como é que eu trato náusea quando o problema da náusea não vem do estômago, vem de um tumor na cabeça. Entendi. Então, assim, é ciência também. E isso que você está falando, quer dizer, eu estou pensando aqui, não tem nada a ver com aquele cuidador, o cuidador comum né, de idosos, tem nada a ver com isso, quer dizer, é um especialista realmente para esse tipo de tratamento. Exatamente, é um especialista para esse momento da vida. Esse momento da vida, para esse tipo de tratamento em especial. Todo hospital obrigatoriamente tem que ter esse setor? Não. Infelizmente não, é o que a gente gostaria, né, que isso fosse lei. Aliás, esse é um dos objetivos do Dia Mundial do Cuidado Paliativo. É sensibilizar os gestores e criar políticas públicas em cuidados paliativos. A gente que trabalha com isso, é muito fácil a gente perceber o benefício que isso traz. Mas eu entendo que para quem não está vivendo aquilo, nunca sentiu na pele, é muito mais difícil pensar que tem que investir nisso. Mas pensando num âmbito maior, cuidado paliativo
sem falar de salvar vidas, porque a gente acredita que a gente salva uma vida de cada vez. Quando a gente está salvando dignidades, a gente salva vidas também, né? Mas sem entrar nesse mérito. Cuidado paliativo diminui a hospitalização, porque a gente faz muito atendimento domiciliar. Ele diminui rehospitalização. O paciente que saiu da internação e agora está em casa, ele pode ser tratado em casa, não precisa hospitalizar de novo. Entendi. Ele previne internações desnecessárias em UTI. Ele faz com que o engajamento e a satisfação do cliente, né, do paciente, com o serviço de saúde seja muito maior. Então, em termos de gestão, é algo extremamente valoroso, né, pensando em custo mesmo, né, de gestão. Então, isso é importante do cuidado paliativo. A gente gostaria muito que todos os gestores enxergassem isso e vissem essa necessidade, fora a necessidade humana. E o outro fato é que tem muita gente em Londrina que precisa de cuidado paliativo e não consegue, porque hoje a gente tem poucos serviços, o mais estruturado é no Hospital do Câncer, né? Mas não é só para quem tem câncer, como a gente acabou de comentar. Exatamente. E outros hospitais não é diferente, não é? E tem outros hospitais em Londrina com equipes? Tem o Hospital da Zona Sul, o da Flávia, eu sempre esqueço, se é a Zona Norte ou Zona Sul. Norte. Isso. Que tem uma colega que trabalha com a gente no Hospital do Câncer também, que é paliativista lá. Então, ela consegue fazer um trabalho de ações paliativas. A gente tem um serviço da Unimed que faz domicílio. Isso que eu ia perguntar, exatamente, que a gente vê muitos casos assim. Aliás, eu tive caso até dentro da própria Pai Querer, na época da Covid, e que no fim não tinha UTI, não tinha local, e ele foi tratado em casa e, olha, muito grave, mas se recuperou exatamente por um tratamento muito bem feito. Tratamento de cuidado paliativo em domicílio é como a Isa comentou, é o local sagrado do paciente. Então, para quem tem, obviamente, um domicílio com recurso, né, que permita esse cuidado em casa, é um dos melhores lugares para que isso seja feito. Pois é, você falou com recursos, tá? No caso de SUS, aí... Zero. Os nossos atendimentos hoje no Hospital do Câncer são prioritariamente SUS. A gente, se fosse porcentagem, diria que a gente atende 98% SUS e 2% de convênio particular. Entendi. No domicílio é 100% SUS e na unidade de cuidado paliativo 100% SUS. Entendi. Então esses projetos que a gente desenvolve, da música, por exemplo, é tudo voluntário. A gente tem o apoio da ONG dos pediatras que levam os cachorros terapeutas. Pois é, isso voluntário. Também sensacional, sensacional. E de recursos para o domicílio, a gente tem o apoio de uma outra instituição, que é o Instituto Mateus do Bem, que tem emprestado então para os nossos pacientes cama hospitalar, cadeira de rodas, cadeira de banho, suporte de soro, escadinha para cama, para que esses pacientes do SUS também tenham a oportunidade e a possibilidade de ter esses recursos. Mas quando a gente está falando de recursos, na verdade a gente está falando do básico, né, Isa? É assim, comida em casa, saneamento básico e alguém para cuidar. Esse auxílio do Mateus do Bem, ele é importante porque a maior aflição da família para levar o paciente para casa hoje, às vezes é não ter o local adequado para cuidar dele lá. Ele é acamado, ele não tem uma cama hospitalar, não tem uma cadeira de rodas para levar ele até o banheiro para tomar um banho dignamente, né? E não tem um suporte de soro, caso precise fazer um soro, não tem uma escadinha. Então, isso auxilia muito para que a gente consiga convencer essa família de que o melhor lugar, eles querem levar, mas eles têm muito medo também, né? Então, a gente estando presente lá, se fazendo presente, fazendo visita conforme é necessário e tendo esse auxílio, eles ficam 100% seguros e tranquilos e entendem que, às vezes, o melhor é ele estar em casa mesmo. Entendi. Agora, e como é que a pessoa tem acesso a esse cuidado paliativo em Londrina? Vocês falaram como é que chama essa associação? Essa que empresta... ajuda... Instituto Mateus do Bem. Quer dizer, é uma associação de apoio apenas, né? Isso, eles fazem essa interface entre quem precisa no domicílio, paciente em cuidado paliativo, e os hospitais. Então, eles ajudam a gente no Hospital do Câncer, ajudam a Zona Norte, Zona Sul, algumas outras instituições. Porque volta e meia a gente recebe, né? Eu podia pedir aí uma cadeira de roda por um determinado tempo, a cadeira de banho, porque isso tudo é fundamental, principalmente a pessoa que vai
vai ser tratada em casa, né? Sim, assim, é o mínimo, né, Claro. que precisa ter de cuidado para que ele seja bem cuidado. Senão a gente não quer que ele mandar embora do hospital, né? A gente não quer que eles saiam do hospital se não tiver esse recurso. Porque a gente entende que estando ali a gente consegue prover. Se for para casa, ele precisa ter a mesma coisa, ou melhor, né? E se não for exatamente a mesma coisa, ele vai ter algo que também faça sentido para ele. Porque, às vezes, tem vários pacientes que a gente já viu que eles não querem a cama, porque eles querem ficar na cama deles. E tá tudo certo. Se a doença permite, a família, ok, e por nós tá tudo certo. Então, é a individualização, né? É de, assim, saber o que é importante para a Giovana, o que é importante para a Isabela, para a Ana, para o JB. Então, a gente conhece essas famílias, né? A gente toma cafezinho com eles, a gente toma chá com eles, a gente sabe o nome do galo, a gente sabe o nome do cachorro. A gente conhece os brechós. Conhece os brechós Exatamente. que eles têm. A gente conhece a vida deles, né? Entendi. Então, quando eles ligam para a Isa para dizer, minha mãe tá vomitando, a Isa sabe com quem ela tá falando. Ela sabe que quem tá ligando é a filha Júlia, que tem a mãe Maria, e ela sabe que quem tá ligando é a Júlia, porque a irmã que cuida... Que se torna não tá uma ali. pessoa ali como quando vai um paciente para casa e aí é um filho tratando do pai, é a mulher tratando do marido, é mais ou menos isso, né? O trabalho do cuidado paliativo, né? É inevitável a gente criar um vínculo com essa família e com esse paciente, né? A gente acaba ficando muito tempo junto e quando a gente se insere no domicílio dele, muito mais, né? Então, eles esperam a gente, eles estão confiando que a gente vai atender eles lá, que a gente vai suprir as necessidades deles. E, óbvio, quando a gente não consegue, o hospital está lá, né? Para recebê-los e para suprir todas as necessidades que talvez a gente não possa fazer no domicílio. O domicílio acho que é o nosso trabalho indo para a comunidade realmente. Porque Sim. os vizinhos começam a prestar atenção lá. Chegou o carro do Hospital do Câncer, chegou a enfermeira, um vai falando para o outro, de repente começa a receber visitas. Tá vindo o pessoal do jaleco, né? Às vezes a gente está procurando a casa ainda, a primeira vez que a gente vai. Você está procurando a casa da Dona Maria? Já Eu sabe. sei onde é, ali, ó. Já vi o carro, já imaginei. Então, eles ajudam. Então, todo mundo é inserido. Que legal, né? Que bom. Agora, vamos supor, quem está nos acompanhando, puxa, está precisando de uma pessoa para cuidado paliativo. Existe uma forma de, não sei, de contratar enfermeiros ou especialistas nisso que fazem esse trabalho sem estar ligados ao hospital? Hoje, em Londrina, não existe nenhuma equipe, nenhuma empresa que preste Que cuidados tenha paliativos montado. específicos. Entendi. Só para Entendi. fazer cuidado paliativo, né? Porque a gente precisa de uma estrutura grande, principalmente de medicação. E são medicamentos que a gente não consegue comprar fácil. A gente usa bastante opioide, então morfina, metadona. A gente precisa de coisas que não são fáceis de comprar. Então, as empresas realmente têm essa dificuldade de montar uma estrutura e um serviço de cuidado paliativo. O outro motivo é a multiprofissionalidade. A gente trabalha em equipe multi. Eu não consigo fazer cuidado paliativo como médica sozinha. Nem a Isa, nem a Gi como em suas profissões. Então, assim, para fazer um cuidado paliativo decente, eu preciso de pelo menos uma enfermeira comigo e uma psicóloga comigo. É a equipe mínima de cuidado paliativo. Mas hoje a gente trabalha no Hospital do Câncer com o pessoal da nutrição, da fonoaudiologia, da capelania, da fisioterapia, do serviço social, da farmácia clínica. Então a gente tem toda uma equipe que se insere nesses cuidados. Por isso que é difícil fazer um particular, né? Entendi. Mas em Londrina a gente tem, então, o serviço particular e convênio na Oncoclínicas, no Hospital do Câncer, o pessoal da Unimed tem um serviço também. Existem algumas ações paliativas nesses outros serviços de Zona Norte e Zona Sul. Existem alguns profissionais geriatras que fizeram pós-graduação em cuidado paliativo e acabam dando algum suporte, mas o teu questionamento é extremamente válido. Se hoje uma pessoa em Londrina quiser buscar cuidado paliativo, é difícil encontrar, não é fácil. E essa é a nossa luta do dia a dia, de dia mundial, de política pública, de tudo isso. E acho que tem que incentivar também enfermeiras normal para tentar, não é? Fazer essa especialização, porque valoriza também a própria profissão da pessoa, não é? Com certeza, né? Acho que as meninas agora estão no Hospital do Câncer, mas elas são exemplos de pessoas profissionais capacitadas para trabalhar em qualquer outro lugar, né? Por conta desse background aí, dessa vivência em cuidados paliativos. Agora, vocês trabalham apenas com cuidado paliativo dentro do Hospital do Câncer ou também em
residências de pacientes que foram do hospital? Olha, eu faço cuidado paliativo apenas no Hospital do Câncer. Apenas lá. Isso. A gente atende no domicílio, mas é pelo Hospital do Câncer. Então, Não, os pacientes... então, isso que eu digo, mas vai também atender. A gente vai no domicílio. A gente tem uma quantidade de pacientes que estão no domicílio hoje, mas é pelo Hospital do Câncer. São pacientes do Hospital do Câncer. Certo. Isso. Eu também, tudo através do hospital. Meu contato é todo pelo hospital. Pacientes internados, pacientes de ambulatório, pacientes em domicílio, tudo via hospital. Quantos profissionais tem nessa área hoje, no Hospital do Câncer? De cuidados paliativos, nossa equipe tem 22, com tudo? 26. Entre 20 e 30, contando todos os técnicos de enfermagem, toda essa equipe, né? Contando a equipe multi, todo mundo. Mas especializada nisso, nesse trabalho. Então, hoje, existe uma classificação, né, pela Academia Nacional de Cuidado Paliativo, que é uma organização que une e que é responsável, então, no Brasil, por essa disseminação e essa regulação. E eles têm vários graus de desenvolvimento das equipes. Então, hoje, a gente, depois de anos e anos de luta, a gente pode dizer que estamos no grau mais alto ali, porque a gente consegue fazer internado, domicílio, ambulatório. A gente tem um grupo de pesquisa em cuidado paliativo, que começou há pouco tempo. Então, a gente tem começado agora as publicações em congressos. E a equipe de gestão, então, eu estou como coordenadora agora, tem a Michele, que é enfermeira coordenadora também. Todo mundo tem essa pós-graduação em cuidado paliativo. E depois que a gente faz a pós, ainda tem outra coisa para fazer, que é a prova de título de medicina paliativa. Então, agora eu fiz a prova de título, passei, então agora estou titulada para prestar esse cuidado. E esse é um dos pré-requisitos da SANCP, da academia. Então, a gente se preocupa muito com esse estudo. A nossa equipe agora está desse tamanho, a gente espera que cresça mais, quando crescer o domicílio e os outros âmbitos, né? Cada vez mais, com qualidade. Então, a gente não está preocupado em número, né? Eu fico muito feliz, primeiro, em tomar conhecimento também desse... A gente vive lá, participo, né, do Hospital do Câncer, mas não tinha esse conhecimento desse trabalho maravilhoso. E segundo, de saber que temos isso em Londrina e divulgar. Quer dizer, eu acho que é algo fantástico, realmente, a mais que o nosso hospital tem, não é? Uhum. E às vezes o pessoal não sabe, igual você comentou. Né? A gente não está tanto em evidência, porque todo mundo fala, não, cuidado paliativo é para quem está morrendo. E ninguém quer falar de morte, de morrer, né? Então, assim, isso assusta, a gente bate na madeira, a gente, sei lá, faz alguma coisa porque, falar de morte dá azar. E o que a gente quer é justamente falar de vida. A gente quer falar de qualidade de vida, a gente quer falar de colocar vida nesses dias aí, né? Entendi. Agora, o que eu via nesse Dia Mundial, sempre tem um tema. E esse tema, comunidades compassivas. Esse é o tema, então, desse ano, né, de 2024. Então, cada ano tem um diferente. E o tema desse ano, ele se linka muito com o que a Isabela e a Giovana estavam falando, de fazer com que a comunidade se envolva no cuidado paliativo. Então, é uma utopia, obviamente, achar que esses, sei lá quantos milhões de pessoas que necessitam vão conseguir o cuidado paliativo dentro de algum serviço de saúde estruturado. E é por isso que, então, surgiu essa ideia, surgiu na Índia, lá de fazer comunidades compassivas, que tenham compaixão. É fazer a comunidade se envolver. Isso que a Isa comentou, quando a gente não estiver lá e o paciente estiver sozinho, por exemplo, dele ter a certeza de que tem um vizinho olhando por ele, de que tem uma pessoa da rua de trás que sabe que ele é acamado e vai passar lá uma vez por dia. O que o senhor precisa? Posso varrer teu quintal? O senhor quer um copo de água? Está super quente agora, vamos ali para fora? É isso, é envolver a comunidade no exercício da compaixão, no exercício de, assim, não é ter pena. Eu me sensibilizo, porque eu sou humano, então, assim, eu tenho dó da pessoa, mas eu faço alguma coisa por isso. Então, eu não tenho só dó. Eu tenho dó, mas eu estou ali. Você precisa de alguma coisa? Tenho que comer? Geladeira tem alguma coisa para ser feita? Você precisa que troque teu lençol? Quer que eu leve para tomar banho? Então, o tema da comunidade compassiva é justamente isso, é capacitar comunidades para prestar cuidados primários. Então, hoje no Brasil, a gente tem alguns projetos grandes de comunidades compassivas, como a Favela Compassiva do Rio de Janeiro, da Rocinha do Vidigal, que o idealizador foi o professor Dr. Alexandre Ernesto, um enfermeiro sensacional. E aí ele
teve essa ideia, e agora a Favela Compassiva fica na Rocinha, no Vidigal, um monte de voluntários profissionais e um monte de voluntários da comunidade mesmo, que são treinados por eles. Tem em São Paulo, a Heliópolis agora, Goiânia Compassiva, Cabana do Pai Tomás em BH. Então, essa ideia, né, tem se espalhado muito. Que bom. Muito bacana. Que bom, que bom. E outra coisa, mesmo na família, não é? Às vezes tá, bom, já não tem, vai para casa, e em casa é melhor do que no hospital, mesmo por melhor atendimento que seja o hospital, você estando na sua casa é outra coisa, não é? Mas também a orientação está em casa, mas receber o carinho e a atenção dos familiares, não é, doutora? Isso eu acho fundamental, não é? É um dos pilares do tratamento, Exato. né? Então, a gente não consegue fazer só tratamento de dor física. Então, a gente trata a dor física, dor emocional, dor social, dor espiritual. E esse apoio de comunidade não precisa ser da comunidade externa, pode ser da tua comunidade. Quem é a tua comunidade? A tua mãe, teu pai, teus filhos, irmãos? Essa é a sua comunidade. Então, vamos capacitá-los. E isso, o pessoal da enfermagem faz isso com maestria, capacitar a família. Procura ajuda na família também, o que vocês atendem em casa, aí dá orientação. Isso. Um dos critérios para que a gente consiga fazer esse atendimento no domicílio é que exista um familiar responsável, pelo menos um. Claro. Quando tem muito mais, é muito mais fácil, mas que pelo menos um seja responsável e porque a gente se sinta seguro para também a gente vai passar as orientações, elas vão ser seguidas no domicílio, né? A gente não consegue trabalhar sozinho, então se a gente vai, passa as orientações e ninguém for seguir, ninguém for fazer, a gente não consegue trabalhar direito. Então é imprescindível, a família ela está inserida no cuidado diretamente. Entendi. Então é muito importante para nós que eles também façam parte. E quanto mais ajudar, melhor, né? O resultado é melhor. No caso de asilos, de lares, de idosos principalmente, há necessidade, há obrigatoriedade de ter um cuidador paliativo? Não tem obrigatoriedade, mas por lei, mas necessidade indubitavelmente. Claro, né? lógico. A necessidade a gente vê claramente. Não é obrigatório, mas a gente percebe que nos lugares que tem alguém lá dentro, principalmente se for um gestor, com essa visão, as coisas fluem muito melhor. Porque aí é aquela pessoa que sabe que se eu tenho um residente nessa instituição de 98 anos, que já teve 5 AVC sequelado, que tem uma qualidade de vida bastante ruim, talvez não fosse o que aquela pessoa queria para ela, né? Ela não escolheu aquilo ali. E se essa pessoa tem essa visão de cuidado paliativo, ela sabe que o dia que aquela pessoa tiver um mal súbito e o coração parar, não é uma pessoa que eu preciso chamar todo mundo para reanimar, ressuscitar essa pessoa e trazer ela à vida de novo numa condição pior do que ela estava antes, ou semelhante, entende? Porque a gente fala muito hoje em dia de que, assim, existe uma grande diferença quando a pessoa tem uma parada do coração e precisa ser ressuscitada e de quando a pessoa morreu. Entendi. Ela morreu. E, assim, o ciclo de vida acabou ali. A gente não está em busca da vida biológica só, de coração bater, tudo isso. E vocês vão acompanhando, né? Isso, né? Você acompanha o paciente e sabe, não é? Nós vamos conhecendo como a biografia, um cuidado né? que ultrapassa o biológico, ultrapassa a doença. É importante, claro, controlar o sintoma, a gente deixar ele confortável, mas a gente volta para aquilo. Quem que é aquela pessoa? O que é importante para ela? O que é digno para ela? Não é? Exato. Então, é digno eu estar trabalhando, é digno eu ser ativa, eu ter autonomia. O que é dignidade? É interessante isso. Essa semana até, acho que foi na terça-feira dessa semana, faleceu a sogra de uma sobrinha em Belo Horizonte. E eu liguei para ela. E exatamente foi isso que ela falou. Exatamente isso. 96 anos. Já estava dificuldades enormes. Quer dizer, descansou a família, porque chega num ponto que é isso, né, doutora? É isso. É o caminho de todos nós, né? E é um ciclo, né, JB? Exatamente. A gente nasce, cresce, a gente vive, a gente vai morrer e tá tudo certo. É parte do ciclo. Agora, eu acho que de vocês, com a experiência que vocês têm, eu acho que seria interessante uma palavrinha sobre, por exemplo, o cuidado que as pessoas têm que ter
ao procurar contratar um cuidador para uma pessoa. Não, eu pego uma enfermeira para cuidar de uma pessoa doente ou de idade ou com problema mental. Precisa muito cuidado, né? E sentir como é que é o tratamento normal dela nos momentos, não é? É exatamente isso. A gente sabe que existem muitas empresas hoje que oferecem cuidados, que oferecem cuidadores. Não necessariamente cuidadores atualizados e capacitados para isso, né? Existem cursos também de cuidadores para leigos, né? Não precisa ser profissional da área da saúde. Existem cursos de cuidadores de idosos, existem cursos para cuidar, efetivamente. Porque a gente precisa ser capacitado. Hoje em dia a gente precisa ser capacitado até para mexer no celular, quanto mais para cuidar de uma pessoa. Claro. Então, demanda uma estrutura da própria pessoa. Então, acho que a primeira ideia a primeira dica, né? Eu não gosto de falar dica, mas assim, a primeira sugestão para essas pessoas que precisam contratar alguém é verificar como aquela pessoa se estudou para isso. Então, assim, eu sou cuidadora porque eu cuidei da minha mãe doente. Ótimo, a sua experiência vale muito, mas nesse momento eu preciso de alguém que tenha um pouquinho mais de respaldo. Então, vou atrás de alguém que tenha feito um curso, que tenha algum substrato maior, né? E acho que a Isa pode dar outras sugestões de como é que a gente identifica, né, bons profissionais. A gente entende que quando a família precisa de alguém para cuidar desse paciente em casa, normalmente eles não vão poder acompanhar 100% do tempo. A gente entende que a vida continua independente de outras coisas. Então, precisa trabalhar, né? Precisa seguir a vida, estudar, enfim. Então, as melhores... É isso que a Ana já falou. Precisa ver se essa pessoa, qual é a formação que ela tem, né? Qual a disponibilidade que ela vai ter também em cuidar dessa pessoa. Se possível, quando você encontrou alguém, dá uma olhada, vê se ela está fazendo certinho. Às vezes é um idoso que não consegue falar, né? Então, é difícil saber se esse idoso está sendo realmente bem cuidado ou se ele está em algum tipo de abuso por essa pessoa, porque ela está recebendo para isso. Ela não pode negligenciar essa pessoa de forma nenhuma, né? Então, quanto mais estudo, mais experiência ela tiver na área, melhor. A gente entende que às vezes nem sempre é possível, porque alguém que tem esse estudo também não vai ser tão barato, né, para cuidar de alguém. Então, cada trabalho tem a sua remuneração, como qualquer outra, né? Mas a gente entende que seria muito melhor alguém com mais experiência na área para cuidar de pessoas que são dependentes. E uma coisa, acho que a Gi também podia comentar um pouquinho, é desse feeling, né, que a Isa começou a falar. Você tem que ter a liga ali com a pessoa, porque você vai deixar alguém que você ama muito sob os cuidados de outra pessoa, claro, de outrem. E essa parte emocional e psicológica, às vezes é muito difícil a gente acessar. É muito difícil a gente saber que um idoso demenciado está sendo maltratado em casa, se ele está sozinho. Isso, quantos casos a gente não viu, não registrou, né? Lamentável, não é? Coisa terrível, né? Então tem que ficar atento, né, com esses sinais, assim, né? Você sempre falar a mesma língua. É sempre importante um período de observação quando você vai colocar uma pessoa estranha dentro da sua casa. Claro. Não é? Esse vínculo que a Isa falou, que a gente consegue ter com as famílias em domicílio, ele é construído. Ele não surge da noite para o dia. É construído uma segurança em saber que eles vão ligar e a Isa vai atender. E ela vai tirar a dúvida, ou então ela vai se dirigir até a casa daquela família. E acho que com o cuidador em casa, isso também é essencial. Essa disponibilidade, essa segurança e você criar um vínculo. A compaixão é essencial. Tem uma médica paliativista que ela fala que é necessário nós termos compaixão. Muitas vezes as pessoas perguntam, o que você precisa? O que você precisa ter para trabalhar na área? Você precisa ter compaixão. Entendi. É uma das principais coisas. E disponibilidade. Disponibilidade não só de horários, mas disponibilidade realmente emocional. Para você conhecer aquela pessoa, para você fazer parte daquele cuidado. Você é mais uma pessoa. A família está ali. Aquela pessoa está ali. Aquele paciente, ele tem uma voz. Mesmo que ele não consiga, às vezes, verbalizar, como nós estamos fazendo agora, mas ele tem uma voz. E a gente precisa ter essa sensibilidade para identificar. Então, o vínculo faz toda a diferença. Isso, muitas vezes, é o que faz o cuidado ser tão valioso. É aí, muitas vezes, que está a cura. No vínculo, na relação com o outro. É verdade. Eu acho que, toda profissão, você precisa
é importante você gostar daquilo que está fazendo, né? Agora vocês, eu acho que é imperioso, né? Esse gosto, essa vontade. Por quê? Porque senão, não é? Já eu acho que até ver no rosto, não é? Esse contato, esse atendimento, esse carinho, isso é uma coisa realmente, não é, fantástica. A gente vê que, quer dizer, vocês são realizadas com a profissão que vocês abraçaram. Com certeza. Cada especialidade, a gente precisa ter uma afinidade para conseguir Certo. trabalhar melhor, né? Então, a gente vai descobrindo isso ao longo das experiências que a gente vai tendo. Então, cada pessoa, quando tem um contato, principalmente com o cuidado paliativo, que é uma coisa que nem todo profissional da área da saúde tem contato, quando tem, você sabe, né? A gente sabe quando a gente consegue trabalhar com aquilo, porque a gente precisa também conseguir, né? Tem pessoas que é pesado demais para ela ou traz memórias afetivas demais um cuidado desse tipo. E tudo bem, né? Tem outras milhares de especialidades aí para a gente atuar. Perfeito. Giovana, bom, estamos em cima da hora, passa muito rápido, mas bom, eu acho que... A gente gosta pouco. Hein? A gente gosta pouco de E falar a disso, mensagem né? que a gente queria dar, eu acho que demos tranquilamente. Giovana Casagrande, é Giovana Casagrande J. Jota. Pois é, e o meu J é de João, né? Muito obrigado pela presença aqui, foi muito bom tê-la aqui, viu? E parabéns pelo Obrigada. trabalho. Prazer é nosso, um prazer mesmo. Tá certo. Isabela Custódio Romero, muito obrigado, Isabela, pela presença. Imagina, obrigada, foi um prazer. Tá certo. E a doutora Ana Carolina Cotinda Bennerman, muito obrigado. Primeiro pela iniciativa, parabéns, não é, de ter nos procurado, puxa vida, para fazer o programa, foi muito bom, eu acho que demos um recado que a grande maioria não tinha conhecimento, e parabéns por esse trabalho no Hospital do Câncer. E, aliás, não no Hospital do Câncer, mas o seu trabalho todo aí. Muito obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço, vou fazer coro para as meninas para dizer que é um prazer imenso para a gente estar aqui, falar um pouquinho, né, alguns minutos sobre o que a gente ama fazer. E a gente realmente acredita que isso muda vidas e muda histórias. Então, a gente, além de ser apaixonado por isso, a gente também é apaixonado por falar disso. Te agradeço muito, JB, por ter aberto esse espaço tão gentilmente, desde o primeiro contato, né, que a dona Mara do Hospital do Câncer fez contigo, foi na hora, assim, para vocês ficarem sabendo, ela ligou e ele disse, na hora, vamos fazer, estou disponível e vamos marcar. Mas então, eu agradeço muito. Assunto super importante, né? Muito e depois obrigada. o Hospital do Câncer, né? Que a gente tem um carinho, um trabalho maravilhoso, né, doutora? Somos suspeitas para falar. É, né? mas é então, verdade. Valeu, obrigada. Muito obrigado, então. Eu que agradeço. Obrigado a todos vocês. Bom, nós repetimos sempre esse programa no final do dia ou às vezes à noite. Como hoje vamos ter 2 transmissões, a gente vai transmitir só com som na 91,7 às 17 horas. Para você passar para alguém que não teve oportunidade de acompanhar, então nós repetiremos na 91,7 às 17 horas antes do futebol. Agora, com som e imagem no YouTube ou no Facebook, normal, no YouTube, todos os programas de sábado, o Paiquerê Rádio Opinião Especial, esses programas estão lá. Como também o de Braços Abertos, a história de Londrina, que o William Santin está fazendo aí maravilhosamente, com maestria, também estão lá no YouTube, Paiquerê 91.7. Obrigado ao João Cortez, obrigado ao pessoal aqui do Marcão Careca, muito obrigado ao Luciano Magalhães na técnica, ao Wanderson Queiroz na supervisão técnica, ao Thiago Sadal na central. Você fica agora aqui na Paiquerê 91,7 com o bate-bola e a equipe total. Um abraço.